Oi amigos, bem-vindo ao nosso canal Ideias Eletrônicas, tá ok? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. O propósito do nosso canal é ensinar um pouquinho de eletrônica para você que é principiante ou você que conhece um pouco mais de eletrônica. A gente vai comentar um pouco sobre circuitos eletrônicos, um pouco da teoria, vamos também fazer review de equipamentos e mostrar na prática alguns circuitos eletrônicos. Hoje nós vamos começar falando do básico, que seriam os sistemas de correntes AC e DC. Vou falar um pouquinho da teoria, vamos falar um pouquinho e também vou te mostrar um pouquinho da parte prática, mostrando no final a forma de onda desses circuitos, tá bom? Um grande abraço e valeu! Bom, vamos falar primeiramente sobre as correntes AC e DC e o significado delas, né? O AC vem do inglês Alternate Current, que significa corrente alternada, e o DC vem de Direct Current, que significa corrente contínua ou corrente direta, tá bom? Lá na década de 1880, 1890, houve a chamada Guerra das Correntes. Eu vou comentar rapidamente sobre ela, né? Vale até um vídeo depois a gente fazer um vídeo exclusivamente falando sobre a Guerra das Correntes. Mas naquela década de 1880, Thomas Alva Edison, conhecido cientista, já era mundialmente conhecido como o pai do fonógrafo e principalmente o inventor da lâmpada elétrica. Ele tinha desenvolvido a lâmpada e ele queria, na verdade, levar a lâmpada elétrica para todas as cidades dos Estados Unidos. Então ele investiu muito dinheiro nas suas indústrias, desenvolvendo não só a lâmpada, mas também desenvolvendo um sistema de transmissão em corrente contínua, tanto que Thomas Alva Edison é o pai da corrente contínua, para levar essa lâmpada elétrica e a iluminação a todas as cidades, né, dos Estados Unidos. Mas o problema é que a corrente DC ela não era uma corrente boa para se transmitir a longas distâncias. Então, para isso, Thomas Alva Edison precisaria construir subestações de energia praticamente a cada quarteirão para poder suprir as perdas que a energia elétrica DC tinha. Então não era um sistema viável, era um sistema muito caro. Mas ele era uma pessoa bastante focada e como ele tinha investido muito dinheiro no sistema DC, ele achava que tinha que continuar nessa linha de raciocínio, por uma questão de ego e também por uma questão financeira, né? Ele não queria mudar de opinião, construindo aí diversas subestações, e isso geraria, obviamente, um dinheiro e um lucro para ele muito grande. Mas nesse espaço de tempo, um jovem cientista, também engenheiro, chamado Nikola Tesla, veio trabalhar para o Thomas Alva Edison na fábrica dele, né, no laboratório dele. E ele foi contratado justamente para melhorar o sistema de transmissão DC por conta dessas perdas dessas linhas de transmissão que não era muito viável. E logo Tesla percebeu de que o sistema DC não era o melhor sistema, e sim o sistema AC seria o sistema ideal para fazer a transmissão de energia, porque era um sistema mais viável e mais econômico. Mas chegou a levar diversas vezes a ideia para Thomas Alva Edison, mas Thomas Alva Edison acabou sendo reticente, não querendo saber do sistema AC de forma alguma. E mais para frente acabou o Nikola Tesla provando que o sistema AC era mais eficiente e hoje em dia é o padrão adotado no mundo inteiro para levar a energia elétrica nas residências e no comércio de uma forma geral. Então essa é basicamente a Guerra das Correntes. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a geração do sistema AC. Como que o sistema AC ele é, ele é gerado? O sistema AC ele pode ser gerado através de turbinas, né? De usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, e usinas nucleares. No caso das usinas hidrelétricas, ela tem a geração de energia mais limpa. Ela se utiliza do movimento da água nas suas turbinas. Essas turbinas giram, produzem o sinal AC. É uma energia extremamente limpa. No caso das usinas termoelétricas,
a geração de energia também é feita pelas turbinas, mas há a queima de carvão, óleo ou bagaço de cana, e isso causa, obviamente, uma poluição, né, e sobra resíduos. Então, é uma energia que ela não é limpa como a hidrelétrica. E por último, as usinas nucleares, que também geram energia C, mas através de isótopos radioativos, gerando também o lixo nuclear. Então, dentre as três, obviamente a usina hidrelétrica é preferencial para o sistema de geração AC. Por que o sistema de geração AC ele é importante? Ele é importante porque ele foi adotado no mundo inteiro para levar energia na nossa casa, ou no nossa indústria, no nosso comércio, para poder funcionar os mais diversos tipos de equipamento. Mas por que a gente transmite em AC? Lembra que lá no início eu comentei que a gente transmitia o AC muito melhor e muito mais fácil do que o sistema DC, por dois principais motivos. Primeiro, porque ele é mais fácil de se transmitir, e em segundo e principal, ele é infinitamente mais econômico de se transmitir. Então, por esse motivo, o sistema AC é o sistema preferencial de transmissão de energia no mundo inteiro. Bom, vamos explicar os dois motivos, né? O mais fácil e o mais econômico. Imagina um seguinte circuito DC, não um sistema C, um sistema DC, onde eu tenho um polo positivo, um polo negativo, uma carga. Aqui eu tenho um sistema negativo, positivo, num sistema DC, tá ok? Aqui eu tenho uma carga RL. Nesse outro caso, eu tenho um sistema AC, a mesma carga RL aqui, aqui num sistema AC. Num sistema DC, a corrente ela sai daqui por convenção e vem parar neste ponto aqui. Então você imagina que isso aqui é uma linha de transmissão, às vezes de centenas de quilômetros ou até milhares de quilômetros. Para a corrente elétrica passar por essa carga, ela saiu do positivo aqui, percorreu todo o sistema e chegou no negativo. Num sistema C, por ser alternado, isso não acontece. 50% do semiciclo ela circula nesse sentido e o outro 50% da corrente circula nesse sentido. Então, se você reparar, é muito mais fácil de se transmitir em AC, porque se a cada 50% do tempo da geração da onda, ora a corrente circula nesse sentido, ora circula nesse sentido. Nesse caso aqui de cima, a corrente tem que sair de cima e chegar até outro ponto. Então, nesse esquema, há uma perda muito grande de corrente por conta da resistência do fio e da distância a ser percorrida. Nesse caso aqui, a perda diminui, porque ela só percorre 50% do caminho. O outro sentido e o outro motivo é através de duas fórmulas da lei de Ohm que a gente vai entender. Aonde a perda é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a potência é igual a tensão vezes a corrente. Imagina que nesse primeiro circuito aqui, eu poderia, para minimizar a perda, mexer nesses dois valores. A resistência do fio é mais difícil de mexer. A gente não mexe na resistência de fio, é muito mais complicado de se mexer. Então, nesse caso específico, é muito mais fácil eu mexer no valor da corrente, até porque, na verdade, ele é elevado ao quadrado. Então, nesse caso em específico, eu posso diminuir o valor da corrente drasticamente, mantendo a resistência num valor constante, a minha perda é menor. Então, se eu diminuo o valor da corrente, mantendo a mesma resistência, eu tenho uma perda menor. Só que, aqui eu já falei que eu vou diminuir a corrente. Se eu diminuir a corrente aqui, nesse caso em específico, basta apenas eu aumentar o valor da tensão para ter a mesma potência. Então, repare que é muito mais fácil mexer na corrente nos dois casos. Então, num sistema C, como é que é feita a geração de energia? A minha turbina, lá da minha usina hidrelétrica, por exemplo, ela produz 10 kVA de energia elétrica. Depois eu passo para um circuito, eu já vou explicar que circuito é esse.
esse circuito produz 300 kVA, ou seja, eu aumento drasticamente o valor da minha tensão. Lembra aqui, ó, eu aumentando drasticamente o valor da minha tensão, eu mantenho a mesma potência. Obviamente que essa linha é com uma corrente baixa. Depois disso, essa seria a linha de transmissão ao longo do país. Eu passo para mais um circuito, isto gera uma corrente, uma tensão mais baixa de 13,8 kVA, que por sua vez passa novamente para um outro circuito, um outro equipamento, que joga para o meu 127 volts ou 220 volts. Mas que equipamento é esse aqui? Este equipamento é o famoso transformador. O transformador, ele só funciona em corrente alternada. Ele não funciona em corrente contínua. Então, o segundo motivo é que, além de eu conseguir diminuir a corrente e aumentar o valor da tensão transmitindo a mesma potência, eu consigo fazer isso através de uso de transformadores. Eu pego o 10 kVA, utilizo um transformador aumentador de tensão para jogar para 300 kVA, depois eu utilizo um transformador abaixador de tensão para transportar para 3,8 kVA, que são essas linhas de poste da rua, que por sua vez chega na nossa casa um novo transformador no poste que abaixa para 127 ou 220 volts, que é o padrão de energia utilizado basicamente no mundo inteiro. Aí, né? Tem países só 127, países só com 220 e países que eventualmente trabalham nos dois sistemas. No sistema DC, era impossível eu utilizar esse sistema abaixador ou aumentador. Até seria possível, mas eu teria que construir diversas subestações. Já que basta eu apenas usar um transformador na minha entrada e alguns outros na saída, que eu consigo transmitir a milhares de quilômetros de distância. Então por isso que o sistema C ele é muito preferencial de se transmitir do que o sistema DC. Vamos falar agora sobre os sistemas, sobre as formas de onda AC que existem para a gente entender basicamente a diferença do sistema AC para o sistema DC. Imagina um gráfico onde aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho a linha da tensão. O sistema C, a onda mais comum que existe é a onda senoidal. Ela é desta forma aqui, ó. Mas ela não precisa somente ser a senoidal. Ela pode ter um outro formato. Por exemplo, vou dar um segundo formato aqui possível. Tempo. Tensão. Ela pode ser de diversas formas, tá bom? Estou colocando os padrões mais comuns. A famosa onda quadrada. O que caracteriza a diferença de um sinal AC para um sinal DC? Repara que o sinal AC, ela começa no zero, vai até um valor alto aqui, que eu não sei qual é. Esse semiciclo é conhecido como semiciclo positivo. Ela zera, avança para um sinal negativo, depois ela zera, vai ao sinal positivo, vai a zero, vai ao sinal negativo e depois a um positivo. Aqui é a mesma coisa, semiciclo positivo, zero, depois ela vai para um valor negativo, depois ela vai no positivo, depois ela vai no negativo, depois ela volta novamente para o positivo. A diferença do sinal AC é que esta forma de onda, ou esta forma de onda, ao longo de um período de tempo, ela oscila sempre entre um valor positivo e um valor negativo, ao longo de um determinado tempo. Tanto na forma de onda quadrada, quanto na senoidal. Ela poderia, por exemplo, ter um formato de onda dente de serra, desde que ela avançasse, ora para um sinal positivo, ora para um sinal negativo, ora para um sinal positivo, ora para um sinal negativo, é considerado também um sinal AC. Ok? Agora, outra coisa importante a gente analisar é o que a gente chama de período. O que é um período? Período é o tempo em que essa onda se repete ao longo do tempo. Repara que esta forma de onda primeira aqui é exatamente igual a esta segunda aqui. Então, isto é considerado um período. Aqui no caso de baixo,
Se a gente puxar aqui, o período será exatamente esse aqui, ó, daqui até aqui. Isto é um período, porque a forma de onda ela vem aqui, e a partir daqui ela é exatamente igual a essa primeira aqui. O que é o período? O período é o que a gente chama de inverso da frequência, né? A frequência é igual a 1 sobre o período. Perfeito? Que o período é o tempo, né? 1 sobre P ou 1 sobre período. A frequência ela é medida em Hertz. Hertz. No caso do Brasil, nós utilizamos o padrão de 60 Hz. O que isso implica? Que esta forma de onda aqui, ela se repete 60 vezes no período de 1 segundo. Então ela quer repetir uma, duas, e ela vai sucessivamente repetir 60 vezes no período de 1 segundo. A mesma coisa aqui embaixo. Tem países que adotam 50 Hz, por exemplo, o caso do Paraguai, alguns países da Europa, Austrália, trabalham em 50 Hz. Ou seja, esta forma de onda aqui, essa daqui ou qualquer outra que oscile entre positivo e negativo, elas oscilam 50 vezes no período de 1 segundo, ou seja, ela se repete 50 vezes no período de 1 segundo. Por que adotou-se o padrão 50 e 60 Hz? Isso vem lá de trás também. Alguns fabricantes na época começaram em 60 Hz, outros começaram em 50 Hz. Hoje isso já está consolidado em cada um dos seus países e ninguém vai transformar o seu sistema porque custaria muito caro. Hoje os nossos equipamentos eletrônicos também não pegam essa diferença de 50 para 60 Hz, eles acabam compensando. Mas nos primórdios, se você comprasse, por exemplo, um rádio relógio em 50 Hz no Paraguai, por exemplo, e viesse colocar ele na tomada brasileira em 60 Hz, ao final de um dia esse relógio estava adiantado. Mas hoje em dia não tem maiores problemas quanto a isso daí. A corrente AC ela é muito importante, que nem eu já expliquei, para alimentar produtos e equipamentos que são normalmente de motores, liquidificadores, furadeiras, geladeiras. Mas eu também utilizo o sistema AC, por exemplo, em equipamentos eletrônicos de uma forma geral, uma televisão, por exemplo. Apesar de elas trabalhar no sistema AC, quando a gente coloca ela na tomada recebendo, por exemplo, o sinal senoidal, que é o sinal mais comum e o padrão no mundo inteiro, ela internamente esse equipamento ele trabalha com DC, tá ok? Agora vamos comentar um pouco sobre o sistema DC. O sistema DC, que é o sistema de corrente contínua, ele é encontrado principalmente em baterias de carro, baterias de relógio, eles trabalham no sistema DC. As famosas pilhas, aquelas pilhas alcalinas, essas pilhas amarelinhas que a gente coloca nos brinquedos. E também nos painéis fotovoltaicos, que são aqueles painéis que você vê no centro do telhado das pessoas, né, no alto dos telhados, e que transformam a energia solar em energia DC, jogando obviamente numa bateria. O painel solar propriamente dito, ele não consegue alimentar um circuito. Ele normalmente armazena a energia gerada por ele DC numa bateria e aí eventualmente para alimentar um circuito. O sistema DC ele é muito importante porque ele basicamente alimenta todos os circuitos eletrônicos de todos os equipamentos que a gente conhece. Uma televisão, por exemplo, internamente ela trabalha com o sistema DC. Primeiro, porque é mais fácil. Segundo, que são tensões menores para se trabalhar. E terceiro, porque os componentes eletrônicos são projetados normalmente, né, não a maioria deles, mas uma grande parte, para se trabalhar em sistemas DC. Então é por isso que o sistema DC ele é muito popular e muito conhecido. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de onda do sistema DC. Então imagina novamente um gráfico aqui, onde eu tenho o tempo, aqui eu tenho a tensão. Um sistema DC ele pode se caracterizar por uma onda, por exemplo, nesse formato aqui. Nesse caso específico, ela é uma linha reta e ela está com valor positivo. Mas ele também poderia ser dessa forma. Tempo, tensão, um sistema
negativo. Ou ela pode ter um outro formato, ela não precisa ser reta. Ela pode ter esse formato aqui, por exemplo. Tempo, tensão, por exemplo, ela pode ser nesse formato. Ou, ao contrário, ela pode ser isso espelhado para baixo. Por exemplo, tempo, tensão, e ela pode ter diversos outros formatos, tá ok? Pode ser dente de serra, enfim, o que caracteriza o sistema DC? Repara que em nenhum momento, nesse caso aqui, positivo, 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 negativo, 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 negativo. Em nenhum momento a onda oscilou de positivo para negativo ao longo de um período de tempo. É isso que caracteriza perdão, um sistema DC. Diferente do AC, que varia de positivo para negativo, o sistema não. O sistema DC, ele ou é positivo ou ele é negativo, mas ele não varia ao longo de um tempo. Quais são as vantagens do sistema DC, por exemplo? Eu posso transformar um sistema DC em AC, se eu precisar, ou vice-versa? Com certeza. Eu posso ter, por exemplo, um sistema AC transformado num sistema DC. Como eu já expliquei, a televisão internamente tem um circuito que faz isso. Ela pega lá o 110, o 127 ou 220 da tomada, que é AC, né, nesse formato, e transforma ela numa linha contínua, por exemplo, que é o DC. Isso é feito através de circuitos chamados retificadores, que são normalmente circuitos compostos por um diodo, 2 diodos ou 4 diodos, que transformam normalmente o sinal senoidal num sinal contínuo para a gente poder alimentar, por exemplo, os circuitos que a gente trabalha, né? Ou, ao contrário, eu posso ter um sistema que ele é DC, ou seja, ele é contínuo, né? E colocar ele no sistema AC. Por exemplo, eu tenho lá uma bateria de automóvel e eu quero ligar uma furadeira, um liquidificador que só funciona no sistema C. Então aí eu coloco um equipamento chamado inversor, que ele vai pegar o sistema DC e transformar ele num sistema AC. Ele faz isso também. Painéis fotovoltaicos, ele pega o sistema DC, armazena numa bateria e depois você vai precisar, obviamente, usar num sistema AC, caso você opte por ligar uma geladeira, um liquidificador, ou mesmo uma televisão, né, porque ela funciona no sistema AC. Então, quando você espeta na tomada, então nesse caso específico você precisa transformar o DC no AC. Então essas são as aplicações do sistema DC para o AC. A gente pode ter um vídeo mais para frente, e vamos ter, na verdade, comentando também desses inversores e desses retificadores, como é que é feito isso de uma forma geral. Existe ainda, só por questão de curiosidade, no Brasil já se utiliza o sistema CCAT, que também é conhecido em inglês como HVDC. CCTAT significa corrente contínua de alta tensão, ou High Voltage Direct Current, que é também a transmissão de corrente contínua de alta tensão. Isso, hoje em dia, é um sistema mais moderno. Ele serve para transportar blocos de grandes energias no sistema DC a grandes distâncias, né, contrariando aquilo que falava antigamente, que não podia transmitir tensões DC a longa distância porque tinha perda. Hoje dá para ser feito sim através desse sistema CCTAT. Existe uma vantagem, né, só funciona também para altas potências, mas primeiro o peso do cabo. Quando você transmite no sistema C, normalmente se utiliza 3 cabos. No sistema CCTAT, você tem 2 cabos somente contra os 3 cabos no sistema AC. Né? 3 cabos aqui no sistema AC contra 2 cabos no sistema DC. Isso há uma economia substancial no valor dos cabos, uma vez que essas transmissões são mais de 1.000, 1.500 quilômetros.
E também, quanto menos cabos você tem na torre, a torre ela é, perdão, ela é mais leve, menos materiais para poder construí-la. Então ela se torna mais barata, né? A desvantagem é que você vai precisar de subestações conversoras ao longo de todo o período para poder transformar o sistema DC no sistema AC, que é o que a gente utiliza nas tomadas de casa, tá bom? Agora, vou dar uma limpeza aqui e já vou preparar para mostrar para vocês nos equipamentos eletrônicos, no osciloscópio, os formatos de onda, tanto no sistema AC quanto no sistema DC, ok? Bom, pessoal, aqui estamos então com a parte prática que eu prometi para vocês, né? Bom, quando a gente liga o gerador de sinais, ele já vem com um padrão 5 volts de pico a pico, né? E aqui está com uma frequência de 10.000 Hz, ou seja, 10 kHz, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos mudar a frequência para se tornar ela o mais parecido com a tensão elétrica da rede. Eu poderia, obviamente, ligar isso diretamente na rede elétrica para poder fazer medição? Poderia, mas para isso eu precisaria estar com o osciloscópio isolado da rede. E eu estou sem um transformador isolador. Então eu não estou medindo o sinal correto que sai da tomada, que seria, no meu caso aqui seria o 220 volts, mas também podia ser os 127 volts, mas a frequência de 60 Hz. Então o gerador de sinal ele vai fornecer para mim a mesma tensão da rede, né, o mesmo formato de onda, obviamente numa tensão mais baixa, que no caso aqui vai ser 5 volts, mas com o período e a frequência igual à da rede elétrica para a gente poder fazer uma simulação para vocês. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, nós vamos alterar a frequência para colocar uma frequência igual à da rede, né, 60 Hz. Então eu vou colocar aqui a frequência de 60 Hz, 60 Hz. Vou dar um auto setup aqui para ele poder mostrar para mim a melhor forma de onda. E aqui está vendo que eu estou mostrando 5 volts de pico a pico com uma frequência de 60 Hz, o que bate aqui com a medida 4.96, 4.98, 5 volts, que às vezes mostra, né? 5 volts agora, bateu com a mesma dali, com uma frequência de 60, 59.95, 60 Hz, que é a mesma forma de onda que a gente tem na tomada de casa, obviamente que não com 5 volts, mas sim com 220 ou 127 volts. Como eu falei, não está ligado na rede elétrica porque eu estou sem um transformador isolador. Então se eu colocar diretamente ele na rede elétrica, eu com certeza vou queimar o meu osciloscópio. E a gente vai comentar num vídeo futuro como a gente faz para que nós pudéssemos medir tensões da rede elétrica sem danificar o osciloscópio. Isso é tópico para um outro vídeo. Então aqui basicamente eu tenho o sinal AC, que é o que a gente comentou no nosso vídeo, né? Agora vamos mostrar o sinal DC para vocês, que normalmente é uma linha reta. Lembra que antes de mostrar até o sinal DC, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra forma de onda, que seria, por exemplo, a onda quadrada. Lembra que eu comentei com vocês que poderia ser uma onda quadrada, a onda senoidal, sempre oscilando em semiciclos positivos e negativos. Ou uma onda triangular, também é conhecido como uma onda AC. Então tem os diversos tipos aí, a onda triangular, a onda quadrada e a famosa onda senoidal, que é a mais conhecida de todas, tá ok? Agora nós vamos mudar para o canal 1 do osciloscópio, onde eu vou mostrar para vocês um sinal de forma DC. No caso aqui eu já calibrei essa fonte aqui para 2 volts, tá ok? De pico. Então agora nós vamos colocar aqui, vamos desligar o canal 1, vou desligar o canal 2, perdão, vamos ligar o canal 1, e aqui eu tenho a forma de onda. Vou dar um auto setting aqui para melhorar o sinal do osciloscópio. Não o canal 1, vamos colocar o canal 2. Opa, desliguei o canal 2. Vamos desligar aqui, inclusive vamos soltar aqui para dar um auto setting perfeito sem o sinal senoidal conectado. Vamos dar um auto setting aqui. Perfeito. Eu tenho aqui de amplitude 1 volt, 1 volt por divisão, então nessa primeira quadrícula eu tenho 2 volts aqui, tenho duas quadrículas, então eu tenho 2 volts por divisão e obviamente zero de frequência, né, porque é um sinal DC.
Então tá aqui, essa é a forma de onda de um sinal DC, no caso positivo. Se eu inverter as garras aqui, eu vou mostrar um sinal DC negativo para vocês. Então observa, vou conectar aqui e vou mostrar um sinal DC negativo. Vou dar um auto setting de novo. Repara que ele partiu para baixo. Então este é um sinal DC. Em nenhum momento ele está cruzando esse eixo. Então ou ele está só no semicírculo negativo, né, na parte negativa, perdão, ou ele estaria no caso na parte positiva, aqui no caso com 1 volt por divisão, o que dá 2 volts aqui, 2 quadrículos, 2 volts, tá ok? Bom, basicamente é isso, é o mais simples que eu queria mostrar para vocês, a forma de onda AC e a forma de onda DC na tela de um osciloscópio, tá ok? Bom, se vocês gostarem do vídeo, peço para vocês que deixem o like no seu vídeo aí, inscreva-se no canal, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e nos vemos numa próxima. Um grande abraço e obrigado!